Gostaria de agradecer o convite para participar do Amigo Eczema de Hemodinâmica com outros colegas, e eu já vou compartilhar a tela com os senhores. Aqui o que me cabe apresentar. Se PIC na UTI tem espaço como acesso periférico e uso de vasopressores. Nós vamos ter também uma discussão posterior com outros colegas, e eu vou tentar, nessa exposição rápida, tentar dirimir duas questões. Vamos lá. Aqui, vamos a um cenário hipotético. Eu tenho um doente com febre, tosse produtiva, pneumonia, piorou o quadro respiratório, tubo, ventilação mecânica, pedido vaga na UTI, leucocitose, coletado cultura, antimicrobianos. Nesse ínter, evoluiu com hipotensão, sem melhoras, com uma reposição de fluidos, 2 gel que já haviam sido funcionados. Desculpa, iniciado NOR e logo a seguir, necessidade de aumentar a dose para manter uma sistólica de 90 milímetros de Hg, né? Aqui em medicina mesmo, o que é muito bem feito, bem escrito, pode gerar alguma pequena confusão no seu entendimento. Eu estou me referindo ao documento da campanha de sobrevida da sepsis, publicado em 2021, que ele coloca que, se um acesso venoso central ainda não está disponível, considerar iniciar os vasopressores, né, por um acesso periférico, né? Todos sabemos que a droga preferencial é a noradrenalina, né? Isso colocado como recomendação fraca, nós sugerimos, né? Aqui, artigos que foram colocados ali no racional para levar os colegas a fazer essa recomendação. Mostro para vocês aqui o que está publicado, né? Problemas com o uso de vasopressores em acesso periférico, extravasamento, a possibilidade de necrose, problemas, né? Todos nós sabemos também em relação ao acesso periférico no choque, dificuldade da punção, perda, problemas com infusão rápida, risco de extravasamento, que eu acabei de falar, e não é uma linha venosa estável. Ali dentro do próprio documento, eles falam que isso pode ser feito e administrado somente os vasopressores perifericamente, somente por um curto período de tempo, né? Na vida real, o uso de vasopressores é necessário por horas, dias, até que o choque tenha sido resolvido de forma favorável, ou seja, por um período variável e indefinido, inicia diferente continuidade. Devido a essa premissa, para sua administração, o uso de uma linha venosa central estável se faz necessário logo após a sua introdução. Então, primeira questão dirimida, quer dizer, eu posso iniciar por um acesso periférico, mas logo a seguir eu preciso de um tempo curto de um acesso venoso central. Então, o nosso paciente continua apresentando sinais de má perfusão periférica, a vaga na UTI foi dada, condicionantes para a decisão do acesso venoso central no cenário de choque, vários itens, né? Os benefícios superam risco, infusão de droga vasoativa, continuidade, possibilidade de obter informações, acesso para monitorização hemodinâmica avançada, uso do ultrassom, familiaridade com a técnica, linha venosa estável, como eu já comentei, tempo de uso de acesso. Eu coloco ali, eu, plantonista, vou funcionar, vocês já entenderão essa frase, né? Então, no nosso paciente, a pergunta seguinte a ser dirimida é se eu escolheria implantar um PIC nesse paciente como acesso vascular para uso de vasopressores, né? Lembro, o que é PIC? É um catéter central inserido perifericamente, né? Aqui alguns aspectos históricos, né? Uma publicação de mais de 50 anos, mostrando o uso do PIC para nutrição parenteral total, para administração de antimicrobianos por período prolongado em pacientes com fibrose cística. Aqui, na década de 90, um artigo falando do uso de ultrassom para obtenção de acesso vascular. Isso já tinha sido apontado por um outro autor no final da década de 80, né? O uso de ultrassom também para a punção de veia jugular, de veia subclávia, também o uso de ultrassom para a punção de uma veia periférica e colocar um catéter central, no caso PIC, né? Aqui também artigos falando, um artigo de revisão falando sobre enfermeiras treinadas para a colocação de PIC com o uso de ultrassom. Muito bem, então eu tenho aqui, de um lado, o PIC, do outro lado, o catéter venoso central. Qual a melhor opção para os vasopressores? Como decidir? Preciso de um catéter em veia central para os vasopressores. Tem vários itens ali. De um lado, o catéter venoso central, do outro, PIC, né? A indicação é clara, vamos à literatura. 1.800 publicações nesse dia,
poucos RCTs, 8 apenas que contêm o termo intensive care, 2 publicações em adulto, e o que está escrito ali em PIC, que é quando a gente quer usar um catéter por um período mais longo, né? Administração de antimicrobianos, administração de fluido, nutrição parenteral total, como já foi comentado, incluindo aí quimioterapia, né? Então, uma indicação clara do lado do catéter venoso central e não tão clara em relação ao uso de PIC nesse contexto. Se a gente olha os outros itens, né, também foram colocados ali indicação clara ou nem tanto, ou dúvidas, ou iguais, né, baseado ali em o que está colocado na literatura e também com alguma opinião pessoal. Chama a atenção ali do último item, né, vão implantar equipe dedicada, é feito isso com o cateter venoso central, e no caso do PIC, essa questão é colocada como um ponto de interrogação em relação à equipe de acesso vascular de especialistas. Muito bem. Aqui, provavelmente, o motivo dessa apresentação é esse artigo aqui, publicado em 2022, em que o autor usa PIC para ressuscitar doentes com choque séptico e compara o uso de PIC, né, a viabilidade do uso de PIC com o catéter venoso central que corriqueiramente nós usamos, né? Os autores mostram que foi possível usar PIC com o uso de uma equipe de vascular, de especialista em vascular dedicada, né? O tempo foi menor para implantar a PIC e que a mortalidade não foi diferente. Em 2 grupos, ele comparou 2 UTIs na mesma instituição, uma que o padrão era funcionar, como catéter venoso central, e a outra que era ter uma equipe dedicada de especialistas em vascular para vir implantar o PIC, né? Aqui chama a atenção, dentro do trabalho, em relação ao tempo para a colocação do acesso, 1h30 para colocar PIC e 2h30, um pouco mais de 2 horas, para colocar um acesso venoso central. Quer dizer, se eu estou com um doente chocado que eu recebi, eu vou levar 2h30 para funcionar uma veia profunda, né? Achei esse tempo, digamos assim, um pouco longo, mas é o que está publicado, né? E aqui também o tempo de uso do catéter, o PIC com 6 dias, quer dizer, colocar um PIC para usar 6 dias. E vejam, o catéter venoso central, que nós usamos todo dia, né, com 2 dias e meio, quer dizer, eu vou funcionar uma veia profunda que vai ser usada 2 dias e meio, isso também não é o nosso padrão, né, da maioria das UTIs. Então, isso é o que está publicado. Também o autor aponta limitações do seu artigo, né, que é um estudo retrospectivo, que a PIC não é apropriada quando se vai fazer infusão de grandes volumes e rápido, por conta da lei de Quaselli, né? O fluxo é constituído da diferença de pressão entre 2 pontos e a resistência imposta, e essa resistência imposta ela é inversamente proporcional à 4ª potência do raio do vaso. Então, o PIC não é apropriado quando devemos repor volume rápido. Também em pacientes renais, né? São pacientes que precisam mais adiante ser avaliados para a confecção de uma fístula artéria venosa em membros superiores, né? E se você usa PIC, você tem um risco um pouco maior de ocorrência de trombose. Então, a própria Sociedade Americana de Nefrologia nos fala que não se deve colocar PIC sem consultar um nefrologista, porque pode haver perda ali para a confecção de fístula artéria venosa. PIC não é apropriado em pacientes renais. Também o autor fala a respeito que a equipe dedicada de vascular não é prática comum e o mais importante que ele destaca, que provavelmente não é apropriado comparar uma UTI com equipe dedicada de vascular com outra UTI sem tal equipe, né? E como todo artigo termina dizendo que novos estudos são necessários para avaliar a possibilidade de benefício. Chama a atenção também desse artigo, feito por um artigo de consenso por vários especialistas, onde vários cenários foram simulados, e os autores colocam ali, o do Annals, né, esses autores colocam ali que em pacientes graves, catéteres centrais não tunelizados, são preferíveis sobre PIC quando se antecipam o uso de 14 dias ou menos, né? Aqui um algoritmo falando a respeito do uso da PIC, né? Se eu tenho ali uma situação emergencial, nem PIC é pensada, mas se eu tenho, o doente continua com a indicação de um acesso venoso central, né? Que foi o que a gente conversou até agora, e infusão de drogas que não são compatíveis com acesso periférico, que é o que nós estamos falando, outros itens também, monitorização hemodinâmica, né? Se a resposta é sim, né? E o paciente não tem comprometimento da função renal,
qual é a duração esperada do acesso venoso. Se ele é um catéter que vai ser usado por 14 dias ou menos, a escolha recai sobre catéter venoso central. Se o tempo previsto é maior do que 14 dias, poderíamos ter o uso de PICC. Muito bem. Obrigado pela atenção.